Olá, tudo bem? No protocolo de hoje, nós iremos realizar uma blefaroplastia, tá? Ou lifting de pálpebras. A nossa modelo que já é conhecida é a nossa terceira sessão na linha de pálpebras. E hoje a gente vai trabalhar uma técnica um pouquinho diferente. A técnica é efeito olhos de raposa, conhecido como lifting de sobrancelhas também. Essa técnica consiste em a gente dar uma leve elevada ou direcionamento na cauda das sobrancelhas. Por quê? A nossa cliente, ela não tem tanto excesso de pele aqui, a gente conseguiu trabalhar o excesso de pele nessa região, porém aqui a gente ainda tem muito excesso de pele. Então, por mais que eu tire, a gente continue trabalhando a retração do tecido nessa região, um pequeno levante da cauda das sobrancelhas vai ajudar a dar uma abertura no olhar, que é aquele efeito que as pessoas pedem na maquiagem quando puxa aquele delineado mais marcadinho na cauda, né, saindo da linha dos cílios. A diferença é que a gente faz isso elevando a pontinha das sobrancelhas. É muito sutil, mas já dá uma diferença significativa. É claro que a gente tem que fazer mais sessões, né, para ter um total direcionamento. Aqui vai ser a nossa primeira sessão com essa técnica. Porque uma vez que a gente já realizou a técnica na pálpebra como um todo, a gente já conseguiu uma retração de pele significativa, principalmente nessa região. E o nosso foco hoje é essa região um pouco mais externa. Então, como que vai funcionar aqui no protocolo? Até inclusive quem pediu para nós esse protocolo com jato de plasma, né? A técnica olho de raposa, eu não sei o nome da nossa inscrita no canal, mas lá diz RDIXZ, RDIXE, eu acho que é assim que fala, tá? Então, respondendo aí ao pedido dela, né? A gente vai fazer a técnica, a gente tenta responder a todo mundo, tá? Que realmente são muitas técnicas. Vamos lá, como que a gente tem que proceder realizando aqui o desenho, né? Ou o nosso projeto para esse protocolo. Então, a primeira coisa, a gente vai delimitar como a gente faz normalmente quando a gente vai realizar um protocolo de pálpebras. A gente vai separar primeiro a parte onde a gente não vai pontuar com o jato de plasma. Então, essa parte aqui com um X é onde não vamos pontuar. Aí, o lifting de pálpebras ou a blefaroplastia, ela começa daqui e sobe até a linha das sobrancelhas. Porém, esse espaço aqui, ó, nós vamos trabalhar ele com menos intensidade, porque é onde a gente não precisa de tanta retração. Ó. Então, eu vou colocar aqui um sinalzinho de menos, que são menos pontos. Aqui eu vou trabalhar um ponto, espaço para 2 pontos, mais um ponto nessa região. Nessa parte aqui, ó, a gente vai delimitar uma área maior e nós vamos trabalhar duas técnicas. Uma técnica de direcionamento e uma técnica de retração de tecido. Então, esse protocolo lembra muito o lifting de sobrancelhas, realizado por meio de fios, onde você consegue dar inclinação, tá, da linha das sobrancelhas. A gente vai fazer a mesma coisa, só que é com a retração do tecido. Então, toda essa parte aqui, nós vamos trabalhar direcionamento. Direcionamento, direção, tá? Então, os nossos pontos vão começar aqui e vão ir aproximando até a linha pontual aqui, onde a gente demarcou. Então, aqui são pontos de direcionamento, onde a gente já entra na linha de harmonização facial, tá? E aqui a gente vai trabalhar a técnica de 5 pontos. Por quê? Porque aqui eu quero a retração do tecido, ó, com a técnica de 5 pontos, eu quero que ele retraia fechando. Então, aqui eu vou diminuir o excesso de pele e aqui eu vou direcionar a pele para fora, abrindo o olhar da nossa modelo, tá? Então, só recapitulando, fizemos aqui a projeção
protegendo a parte com X, onde a gente não vai pontuar. A gente sabe que quanto mais próximo a gente está da linha da glândula lacrimal aqui, mais inchado o olho vai ficar. Então, como essa parte aqui não tem muito excesso de pele, no caso da nossa modelo, tá? Isso pode ser diferente da pessoa que você for atender, principalmente senhorinhas. Então, a gente vai fazer um ponto, espaço para 2. No meio, a gente vai fazer um ponto, espaço para um ponto, outro ponto. Então, o espaçamento aqui entre os pontos vai ser menor. E aqui a gente vai trabalhar direcionamento, começando de fora, indo até a linha de dentro, tá? Ó, espero que deu para entender. Eu vou deixar a marcação desse lado aqui, ó, tá? E aí, desse lado aqui, nós vamos iniciar o nosso projeto. Já está com anestésico. O anestésico que eu estou utilizando hoje é o TKTX branco, tá? E a gente também pode usar o TKTX em gel, que é esse aqui. Acho que, não me lembro quem agora, me perguntou sobre a remoção do anestésico. Eu posso fazer em cima do anestésico? Tem anestésicos que sim, tem anestésicos que não. Quando a gente vai fazer em cima do anestésico, a gente acaba testando outros anestésicos. Pega aquele outro anestésico só para eu mostrar, aquele que você pegou primeiro. Eu notei que utilizando um anestésico em específico, esse aqui, ó, esse anestésico aqui, que também é da linha TKTX, eu não consigo fazer sem limpar, sem fazer a higienização antes, eu preciso higienizar. Porque ele vai dando meio que uma gosminha, ele fica como se fosse uma cola. Então eu percebi que não é viável fazer em cima. Mas com o TKTX branco, o gel, tá? Ou a Dr. Numbi, a gente consegue fazer em cima, tá? Sem prejudicar em nada o nosso protocolo. Higienização do rosto, passamos aqui o anestésico, tá? Aí a gente oclui por conta de que se ele não está em contato com o oxigênio, ele vai permear ou penetrar mais ainda na pele, tá? Então vamos fazer uma marcação aqui, ó. Eu não vou fazer exatamente como eu fiz do outro lado, porque o anestésico está na pele. É só para vocês já dá para entender. Então aqui eu só pontilhei e aqui eu tenho o desenho bem marcadinho, tá? Potência do nosso aparelho. A ponteira é a de sempre, tá? Para eu conseguir trabalhar lateralmente, mas você não precisa usar essa, você pode usar aquela ponteira fininha. E aí a gente vai usar aqui o último LED laranja, tá? Ou o terceiro laranja, para ver se a gente vai ter a fulguração. Então eu vou começar aqui, ó, na parte interna, só fazendo um contorno, a parte do meio, ó. Deixa eu só pegar meu óculos. Eu já combinei com a minha cliente que se ela sentir muita dor, ela levanta a mão. Do outro lado. Tô só fazendo um contorno por enquanto. Fiz o contorno, agora eu vou vir para a parte de fora, fazendo a mesma coisa, realizando o contorno. Então começa aqui, e aqui eu vou fechando, até chegar na linha em que eu não posso passar, que é aquela parte protegida. A linha de baixo, sempre de fora para dentro, porque eu quero tracionar todo o tecido para cá. É incrível que eu tenho observado que quanto mais hidratada a pele está, mais forte você vai ter que colocar o seu aparelho, tá? Quanto mais seca estiver o tecido, mais rápido a gente obtém a cauterização, essa fulguração, e não precisa estar numa potência tão alta. Então eu percebo que em peles de senhorinha, em peles mais secas, eu não preciso trabalhar numa potência tão alta. Ó, fiz 3 linhas e aí eu vou fechando as linhas
e preenchendo o máximo que eu conseguir. Aqui a gente sempre vai manter um espaçamento de um ponto para um. Um ponto, espaço para um ponto, pulei, vou e fecho mais um. Até eu completar totalmente essa marcação que a gente fez, não havendo mais espaço para a gente preencher. Aí acho que foi a Cris, tá lá como Cris, ela colocou nos comentários, finaliza pra gente um molho, um protocolo, pra gente ver como você faz a finalização. Então, esse olho aqui hoje, a gente vai fazer ele todinho, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas a gente vai fazer a finalização, tá? Como realizar a finalização de um protocolo com jato de plasma. Já fiz uma faixa, vou continuar preenchendo aqui, sempre de fora para dentro. É muito importante não encostar nos pelinhos da sobrancelha. Vocês podem observar aqui que a nossa marcação passa por cima da linha das sobrancelhas. E quando isso acontece, se a nossa ponteira encostar no fio da sobrancelha, a gente cauteriza ele se parte. Então é como se fosse uma quebra. Claro que ele vai voltar a nascer, não é uma queda permanente, né? Ele quebra ali. Mas a gente também não quer que a cliente saia daqui com alguns fios faltando. E aí, quando a gente for trabalhar a parte interna, a gente vai trabalhar com um espaçamento maior lá no canto inferior, que é onde a cliente não apresenta um excesso de pele. Esse protocolo deve ser realizado com um intervalo de 30 dias e por ser uma área maior, por conta desse contorno que a gente está realizando aqui, para realizar o lifting das sobrancelhas, é muito importante a cliente cuidar por conta de exposição a qualquer tipo de fonte de calor. Fizemos essa parte com direcionamento, que é essa daqui. Agora nós vamos realizar a parte com 5 pontos, que é essa de dentro. Então, quando se trata de 5 pontos, eu sempre gosto de começar do meio e fazendo em forma de flor, preenchendo todo o espaço. Eu também poderia começar da parte de cima, fazendo de 5 em 5, tá? Então vamos começar aqui do meio, ó. Sempre realizando 5 pontos. E a gente tem uma retração de tecido centralizada. Bati num lugar e percebi que ele não deu a carbonização que eu precisava, não fulgurou, ficou aquela marquinha meio sem vergonhinha, não volta nela, tá? Passa pro próximo, porque quando você tenta carbonizar, ou você volta ali com a ponteira em cima de um ponto que você já fez, você pode passar da profundidade segura. E isso é muito preocupante, porque daí deixa de ser uma queimadura de primeiro grau e passa a ser uma queimadura de segundo grau, podendo gerar aí cicatrizes. Ó, a parte do meio foi bem rápida, a gente já fez. E agora a gente vai fazer esse cantinho aqui. Então lembra que aqui a gente direcionou, aqui a gente fez 5 pontos, e esse cantinho é 1 ponto, espaço para 2. Então ele é muito mais rápido. Traciona a pele levemente para cima. É o cantinho que a cliente geralmente sente mais, tem mais sensibilidade, então a gente vai fazer bem rapidinho, ó. O espaçamento é maior. Prontinho.
Então aqui a gente realizou já a parte da fulguração com direcionamento, retração de tecido, tá? Na linha da Bléfaro aqui, já combinado com essa técnica de harmonização. Então, como que a gente finaliza o protocolo, né? Aqui a gente vai fazer a higienização com soro fisiológico. Eu tenho aqui gás estéreo. Por que eu faço na hora de desenhar? Eu acabo desenhando, desse lado eu só pontilhei, porque eu não quero a caneta gel em cima dos pontinhos que eu acabei de criar aqui, tá? Então, aí eu venho delicadamente, ó, com soro fisiológico, ou pode ser água filtrada, não tem problema. A gente vai limpar. Aí eu vou passar uma vitamina específica. Pode ser ácido hialurônico, pode ser algum ativo clareador, quando a cliente tem uma predisposição uma predisposição a manchar a pele. E no protocolo eu nunca falo aí, ó, escrito glomeriza, esse mesmo, esse não aqui, esse. Eu nunca falo o que eu tô utilizando, tá? Então nos cursos a gente utiliza assim, ó, é um ativo que foi mandado manipular, tá? E a gente tira o rótulo dele e coloca o rótulo aqui da escola, onde a gente ministra os cursos. Então eu vou colocar uma gotinha. É um sérum, aqui eu tenho ácido hialurônico, silício. E tinha um outro que a gente estava utilizando, que a gente também tinha vitamina C. E esse aqui não tem vitamina C junto, tá? É só ácido hialurônico e silício. Então, ácido hialurônico ajuda no preenchimento e o silício combate radicais livres. Passei o ativo. Eu vou entrar com a fototerapia. Então, eu vou umedecer novamente uma gaze com soro fisiológico. Ó, vou ocluir levemente pela pontinha, porque eu preciso entrar com a fototerapia. Nesse momento de fazer a fototerapia, o que acontece? A gente tem que usar um óculos de proteção e a cliente também. Mas como se trata de uma área ocular, se eu colocar a proteção ocular nela, eu não consigo aproximar de onde eu fiz os pontos de fulguração. Então agora a gente vai vir realizando a fototerapia. Essa já é a caneta, tá? Do New Skin. Pode ser usado Ponce ou outro tipo de equipamento com LED vermelho. Então a gente vai usar o LED vermelho pontual, uma média aí de 20 a 25 segundos, tá? Você conta mentalmente, vai dividir aqui a pálpebra em três partes. Ele modula o processo inflamatório, diminui a vermelhidão, ajuda na resposta tecidual, com menos possibilidade de uma intercorrência com mancha, e é um protocolo muito benéfico no sentido de estimular os fibroblastos a produzir colágeno e elastina. Sempre que a minha cliente volta de um protocolo, eu gosto de fazer novamente a fototerapia e fazer a aplicação do ácido hialurônico, tá? Então, ó, dividi aqui a pálpebra em 3 partes. Agora a gente vai fazer a parte de fora, onde a gente desenhou aqui os pontos de direcionamento de olho de raposa, tá? Ou lifting de sobrancelhas. Vocês vão ver que o nome pode variar para técnica, mas se trata da mesma coisa. Eu não costumo encostar a ponteira, né? Acho que é clive o nome desse acrílicozinho, na pele da cliente, embora aqui está tudo protegido com plástico filme, a gente faz higienização antes de utilizar. Mas eu não costumo encostar ele na pele, eu só aproximo da pele um pouquinho e é o suficiente para acalmar essa sensação que a cliente acaba ficando de queimadura, tá? Na hora de realizar a fototerapia, nunca direcionar para o olho da cliente, vocês viram que eu coloco meio para fora, nunca fazia apontando. É claro que às vezes quando chega num cantinho assim fica mais difícil, mas o LED é muito forte e aí a cliente fica com aquela sensação de não estar enxergando. Uma vez que eu fiz a fototerapia, eu passei o ativo, agora eu vou entrar com a pomada de prata. Ó, aqui eu tenho um pote grande dela, tá? Sulfadiazina de prata. É 1%. Por que a prata? Porque a prata ela é fungicida, bactericida e vai proteger essa pele por até 4 horas. É uma pomada
específica para protocolos de queimadura. É uma pomada usada em hospital, no setor de queimados. Então ela calma a pele, impede aqui da gente ter uma contaminação cruzada, né? A mão suja ou alguma coisa encostar aqui. Eu passo uma camada bem grossa e na hora da cliente sair, se tiver com excesso, eu removo um pouquinho do excesso, embora a própria pele ela trata de absorver, tá? Então tá aqui, ó, a gente realizou o protocolo, né, passo a passo na íntegra com a finalização, tá? A gente vai fazer um outro vídeo falando dos cuidados que a gente tem que ter em casa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente não vai filmar o outro lado para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Esse é muito importante. Este é um vídeo que ele vai ser publicado, vai ser postado na área de membros. Então, nem todas as pessoas, ou seja, as pessoas que estiverem na área de membros vão conseguir assistir esse protocolo, tá? Ele não vai estar disponível para todo mundo no canal. Muito obrigado.